A paz do Senhor, meus queridos. Jesus é aquele que vive e reina para todo sempre. Amém? Meus queridos, hoje eu quero meditar com uma palavra que está no Evangelho de Marcos, no capítulo 9, a partir do versículo 23. Diz assim: E Jesus disse-lhe: Se tu podes crer, tudo é possível ao que crê. E logo o pai do menino, clamando com lágrimas, disse: Eu creio, Senhor, ajuda-me a minha incredulidade. E Jesus, vendo que a multidão concorria, repreendeu o espírito imundo e dizendo: Espírito mudo e surdo, eu te ordeno, sai dele e não entres mais. E ele, clamando e agitando-o com violência, saiu, e ficou o menino como morto, de tal maneira que muitos diziam que estava morto. Mas Jesus, tomando pela mão, ergueu, e ele se levantou. E, quando entrou em casa, os seus discípulos lhe perguntaram à parte: Por que não podemos nós expulsar? E disse-lhe: Esta casta não pode sair com coisa alguma, a não ser com oração e jejum. Meus queridos, eu quero atentar para uma informação poderosa. Aqui nesse texto nós vemos que fala sobre um jovem lunático, e Jesus Cristo, quando ele estava em oração, esse pai ele chegou lá com esse filho, querendo que os discípulos orassem para libertar, para curar. Porém, quando Jesus está retornando do momento de oração, quando ele estava lá no monte, ele vem e ele observa e vê que está acontecendo, esta discussão, e aí ele pergunta, então tudo isso desenvolve. Então os discípulos ficaram intrigados com aquilo, por que eles não puderam, então eles chegaram, em particular, no momento assim onde estava só Jesus e eles, e aí eles perguntaram: Senhor, mas por que nós não podemos expulsar? E Jesus falou assim: olha, esta casta, ele disse assim, esta casta não pode sair com coisa alguma, a não ser com oração e jejum. Aqui Jesus Cristo já tinha expulsado o demônio do garoto, ali já tinha ido embora, já tinha outra coisa. Quando eles fazem essa pergunta, eles estão querendo saber o motivo porque eles não conseguiram fazer o trabalho de expulsar o demônio. Então Jesus revela que a oração e o jejum fortalece o cristão. Então nós temos que compreender que nós precisamos estar sempre em constante oração e também estar consagrando a nossa vida. Quando ele fala esta casta não pode sair com coisa alguma, está falando da incredulidade. Notemos que no capítulo 19 ele fala assim: Ó geração incrédula, até quando estarei convosco? Até quando vos sofrerei? Então, Jesus aqui já estava tratando, já não era mais do demônio que estava possuindo a criança, não, porque ele já tinha sido liberto, o demônio já tinha ido embora. Agora Jesus estava se referindo à incredulidade no coração dos discípulos, porque quando ele fala, no versículo 23, ele fala assim: tudo é possível ao que crê. Então a minha fé, ela tem que mover as coisas. Então Jesus está falando que esta casta de incredulidade, de demônio que habita no meio da nação, no meio do povo, no meio das pessoas, porque os demônios eles estão por aí. A palavra diz que o diabo ele está ao derredor procurando a quem tragar. Então eles estão a todo instante levantando
dissensões no meio da igreja, no meio da sociedade, no meio das pessoas, tanto daquelas pessoas que têm uma vida com Deus, como também daquelas pessoas que não têm uma vida com Deus. Ele ataca todo mundo porque ele quer fazer a mentira se espalhar em todos os cantos, em todos os lugares, e a incredulidade também. Então, quando Jesus Cristo fala que pode resolver aqui é oração, jejum, então a oração ela vai resolver a questão da incredulidade, porque a oração você tem que meditar na palavra de Deus, você tem que ler a palavra de Deus, ficar com esta palavra meditando, murmurando, aplicando na sua mente, fazendo com que sua mente seja transformada para que a palavra de Deus habite em você, né? E aí o que acontece? Vai resolver o problema, né, espiritual da incredulidade do nosso coração. Agora, o jejum vai preparar o nosso corpo, vai preparar-nos para ter mais discernimento das coisas, porque quando nós mortificamos os desejos da nossa carne, nós estamos nos aprimorando na palavra de Deus. Você vê, quando nós lemos lá no Evangelho de Mateus, quando Jesus Cristo ele é levado pelo Espírito ao deserto, no propósito ali de passar por aquele momento de jejum, né, de contemplação, no sentido de que o inimigo ele veio tentar, o próprio Jesus ele veio tentar, mas como ele estava em consagração, ele estava mortificando a carne para que o espírito seja elevado, então aí nós resolvemos o problema de poder ter o discernimento de nos libertar da incredulidade, de nos libertar do domínio do mal, de nos libertar do domínio da carne. Aí nós subjugamos a nossa carne ao domínio do Espírito. Por isso é importante orar a palavra de Deus e jejuar, nos abster dos prazeres da nossa carne, seja em qualquer área, meu irmão, qualquer área. O jejum que nós fazemos a Deus é de várias coisas, aquilo que você mais gosta. Então você tem que saber, nós temos que jejuar nas coisas que prejudicam a nossa mente, nós temos que jejuar nas coisas que prejudicam a nossa carne, nós temos que jejuar das coisas que nos prejudicam do espírito. Vou explicar para você compreender. A mente da gente, hoje em dia, ela é viciada em muitas coisas, em filmes, em música, em novelas, em conversas, em piadas, a nossa mente ela se distrai com essas coisas que estão por aí. Então, quando você perguntar para mim, pastor, o senhor gosta de assistir um filme? Eu gosto de assistir um filme. Pastor, o senhor gosta de ouvir música? Eu gosto de ouvir música. Agora só que eu vou procurar o quê? Eu vou me abster desses prazeres de estar assistindo um filme, né? Não de ouvir música, mas essas músicas seculares. Mas se eu for ouvir alguma música, eu vou ouvir músicas de louvor a Deus, de gratidão a Deus, de adoração a Deus. Por quê? Porque nesse momento que eu estou jejuando para os meus prazeres da carne, estou me abstendo, né, dos prazeres que satisfazem a minha pessoa, para fazer aquilo que vai satisfazer o meu Deus, que é adoração a Ele, louvor a Ele, né? Na carne, por exemplo, assim, a gente gosta de comer muitas coisas e gosta de fazer muitas coisas, né? Então a gente tem que pegar aquilo que a gente gosta e falar assim, sim, eu vou passar, entendeu? Então, para você aprender sobre jejum e sobre a consagração, você tem que ter uma intimidade com a palavra de Deus, entendeu? É na questão alimentar, é na questão de diversão, tudo.
Você tem que saber aquilo que desvia a tua atenção da palavra de Deus, porque a nossa carne, meus queridos, nenhuma pessoa no mundo gosta de orar, gosta de estar na presença de Deus. Por quê? Porque todas as pessoas acham que não, eu vou fazer isso depois, eu vou orar depois. Então todos nós, se alguém falar que gosta de orar, que gosta de meditar a palavra de Deus, eu sinto muito dizer, isso não é uma verdade totalmente. Lógico, quando você começa a praticar a palavra de Deus, você vai mudando, mas sem prática da palavra de Deus não tem como. Por quê? Porque nós somos carnais. Nós somos carnais. E nós temos que entender que nós temos que praticar a nossa fé em Deus, e a nossa fé, ela só vai vir através de ouvir a palavra de Deus. Então, quando você lê a palavra de Deus, que você escuta, a sua fé ela vai ser edificada. Quando você se consagra, quando você abre mão de fazer certas coisas, né? E você acorda na madrugada para orar a Deus, quando você medita na palavra, quando você canta louvores a Deus, você está sacrificando os desejos da carne e colocando os desejos do Espírito Santo para mortificar a tua carne e você crescer. Meus irmãos, Jesus Cristo ele está voltando. Nós temos que acordar para isso. Então, se você quer vencer o demônio da incredulidade, é jejum e oração. Jejum e oração. Leitura da palavra, oração. Porque quando você lê a palavra e ora, você vai reivindicar as bênçãos de Deus para a sua vida. Uma coisa que Deus preza muito é a sua palavra. Ele é fiel à sua palavra. Eu tenho que ser fiel a Deus quando eu começo a praticar a sua palavra. E quando eu começo a praticar a sua palavra e pedir a sua palavra, a minha fé vai aumentar. Por quê? Porque eu estou na constante presença de Deus. Quando eu começo a abrir mão dos meus prazeres da carne, começo a jejuar, fazer as minhas consagrações, eu vou mortificar os desejos da minha carne e vou apresentar a Deus, a Ele um sacrifício vivo, o meu corpo vivo para Ele, para a glória do nome dEle. A minha mente transformada para a glória dEle. Amém? Então é isso, meus queridos. Eu espero que você possa compreender a necessidade de você ler a palavra de Deus, de você orar, sabe, a palavra de Deus, de você jejuar, de você consagrar a sua carne, o seu corpo, porque seu corpo é o templo do Espírito Santo. E se você entender essa mensagem, você vai vencer essa casta de demônio, que é a incredulidade, que é a falta de fé em Deus, que é o fraquejar da fé em Deus. Então, para vencer esta casta de demônio de incredulidade, é jejum e oração. Jejum e oração. Meus queridos, eu quero abençoar a tua vida em nome de Jesus. Se você ficou até aqui, eu agradeço a você. Fica na paz, que Deus te abençoe.